Enaizuin diz aqui. Pessoas que criticam em grande parte não entendem o valor da liberdade de expressão porque não têm opinião própria. Apenas reproduzem o que ouvem e leem. Ou seja, não se expressam, não analisam os fatos e tomam as próprias conclusões. Tamo contigo, Monark. Censura é o caralho. Aê! Isso aí! Isso aí. Esse é meu herói. Censura é o numa caralho. polêmica aí. Isso aí, total. Censura é o caralho. Isso aí. Bem sexista, né? O caralho. Não, desculpa, eu achei legal. Eu acho que, às vezes, assim, eu fico pensando que existe um caralho feminino também, é legal. Então, existe. se é o caralho de qualquer clítoris, sexo, porra. censura é o caralho pra qualquer sexo, porque caralho não é pau. É. Caralho é expressão. Aí tudo bem. Porque senão fica um negócio que parece o clube do Bolinha, né? E não tem nada a ver. As mulheres estão chutando muito mais o pau da barraca do que a gente. Vamos ser sinceros, vai. Isso em geral, né? É isso aí. O homem é mais babaca em geral, isso não é ser politicamente correto. Isso é fato. Eu também eu concordo com isso. Não, as estatísticas mostram. O homem é mais violento. Mais do que isso, falando. não, é assim, o homem é mais reiterador. Reiterador? É. De hatear? De reiterar. De reiterar? É. De Fazer a mesma coisa de novo. Ah, tá. Não é? Óbvio. Sim, a A gente gente gosta de uma rotina. Eu, então? Nossa. Vamos lá. O 88C_Fallen diz aqui. Esse é o fálico, sujeito fálico. Salve família. Só pra falar que não tem podcast na internet com melhor conteúdo que esse. Feliz de ver o 3K sem passar reis demais. Conheço esse maluco desde os vídeos de Mortal Kombat no canal do Dava sem webcam. Esse era o episódio que eu mais esperava. Feliz de ver o sucesso do Flow. Valeu, Bigode, pela ajuda. Tá ajudando ele com o quê? Ele é gringo, daí não tava conseguindo comprar as Spark. É gringo? Ele mora na gringa, pelo jeito. Entendi. Nossa, sabe aquela hora que eu falei um negócio que você falou assim, tipo... Ah, tá bom, mas o que isso quer dizer? Eu me senti assim agora, eu não entendi nada, mas tá bom. Você vê como a simetria de informação é uma coisa que independe de qualquer coisa que você estudou, é meramente o código. Sei lá o que aconteceu, eu não entendi nada, mas tá bom, foi bom. O Legalize LSD mandou aqui. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Bob Marley e Jim Morrison se encontraram naquele show que todo maconheiro de São Tomé das Letras sonhou. Vamos lá, vai ser Legalize LSD. Ó, Minha nossa senhora. fumo mais maconha que o Monark. Não fuma. Mas às vezes fico um mês sem fumar nos primeiros... Calma aí. Já tá provando que você não fuma mais que eu aí. Fumo mais de maconha que o Monark, mas às vezes fico um mês sem fumar. Nos primeiros 7 dias que corto a maconha, tenho sonhos e pesadelos vívidos. E quando volto a fumar, é como se eu não sonhasse. Real. Existe alguma explicação pra isso? Existe. É? Sabe qual é? Sim, lógico. Não, Foda, lógico, me né? conta. Não, é o seguinte. Afinal, você é um neurocientista. Sim. Cara, Olha só. se você não soubesse, eu ia ficar decepcionado com você. Então, você que tá brincando. Mas essa eu conheço bem. É o seguinte. Vamos pensar num violão, ok? As cordas do violão, elas são, em geral, tocadas juntas. Você toca acordes, você faz coisas que envolvem harmonia. O seu cérebro, ele funciona com disparos neurais. Quando você olha populações de neurônios, essas populações, muito neurônio ao mesmo tempo, olha de longe os neurônios, você vê padrõezinhos elétricos. Em geral, eles funcionam como esses acordes. Então ele está tudo junto, tá? E essa sinfonia equilibrada que faz o negócio funcionar direito. O que acontece? A maconha, ela dá uma reduzida na atividade de algumas frequências de onda, mais altas especialmente, tá? Na verdade, tem uns picos de onda que ela aumenta no momento que a pessoa fuma e depois decai. Mas o que importa é o seguinte, ela dá uma reduzida média. Essa reduzida média se traduz por um tipo de frequência chamada θ, que é de 4 a 8 Hz e maior quantidade. Tá? Então, as frequências são assim, 0 a 4 Hz, delta. 4 a 8 Hz, θ. θ 8 a 12 Hz, alfa. 12 a 15 Hz, beta 1. 15 a 30 Hz, beta 2. Depois 30 a 60 e poucos Hz, você tem gama, tá bom? Então, a frequência de alta total performance cerebral, bababá. O que acontece na meditação? Não, meditação você tem predomínio de alfa, tá? Alfa. Alfa quer dizer, curiosamente, existe uma relação inversa entre atividade neural e alfa. Olha que interessante. Muito louco, né? Então, alfa, que não é tão baixo, está sinalizando baixa atividade. Então, por exemplo,
As pessoas, em geral, têm mais atividade neurológica no seu hemisfério dominante do que no outro, tá? Então, em geral, no esquerdo, e pré-frontal. E significa que você tem mais alfa à direita. E uma assinatura neural da depressão, muitas vezes, é a simetria de alfa invertida. Então, você vai encontrar mais alfa no hemisfério esquerdo. Cansei de ver eletrocefalograma com essa inversão. Enfim, não importa, tá? O que importa é o seguinte. Você tem esse 4 a 8 Hz, tá? Que é essa onda teta, essa frequência, em maior quantidade quando você fuma. O que acontece? Quando você dorme, suas frequências, elas caem e você tem essa queda para teta, na entrada no sono. Você tem uma fase do sono chamada hipnagógica, que você está entrando no sono, que você tem uma coisa que parece um delírio, e aí você entra no sono. E aí você entra em frequências que estão nessa faixa mais baixa, delta. O que acontece? Quando você fuma, você tem uma diferença menor entre as suas frequências da vigília e suas frequências do sono. Entendeu? A quebra é menor. E a quebra menor vai se traduzir por menor atividade paradoxal, que é o sono REM, que é o sono dos sonhos, e você vai ter menos sonhos. Então é engraçado isso, mas, por exemplo, pensa na pessoa que, eu vou dar uma relaxada muito grande antes de dormir. Isso em geral não acho muito bom. Você reduz essa frequência e aproxima a experiência do antes de dormir com a experiência de dormir, você tem insônia. Você tem que ter uma certa quebra nisso, entendeu? Por isso que quem mexe com sono fala pra você, não fica na cama rolando, faz alguma coisa, etc. Deita pra ter uma quebra, entendeu? Então essa é a razão pela qual se sonha menos. É possível que, pelo fato do maconheiro hardcore tipo eu não estar sonhando, a gente está deixando de ter alguns processos que eram necessários por não ter esse momento onde essa mudança drástica acontece? A palavra necessária é a palavra forte. Eu acho que não. Eu acho outra coisa, que o sonho tem sua função. Tá? O sonho tem sua função. A função do sonho, saindo de uma esfera mais psicanalítica, etc., a função do sonho é processar informações do seu dia. Então, ajuda. Isso, sem dúvida, ajuda. Tá? Existe uma base evolucionária para sonhar. Você não vai gastar energia do cérebro fazendo um negócio no meio da noite se não tem sentido evolucionário. Simples assim, tá? Porque pensa que boa parte da nossa história a gente estava na pressão, assim. Qualquer coisa que gastasse energia e, por exemplo, então se você não vai usar aquilo para nada, era mais fácil você ficar meio prestando atenção no ambiente, semi-dormindo, né? Porque qualquer perigo você tá lá. E na hora que você tá sonhando, você tá fora. Então tem que ter uma função para isso, né? Ultra importante. Pelo risco. Exatamente. Não vou ter ultra, mas tem que ter uma função importante. É isso aí. No mínimo importante. Então, eu diria que existe uma função no sonho. Agora, o que acontece? Muita gente reporta não sonhar. E mais do que isso, a ideia de que a gente sonha a vida inteira também não é tão verdade. Tá? A capacidade de sonhar, ela tende a decair com a idade. Então, assim, pessoas mais velhas, a taxa de gente que sonha menos, mais velho, ou quase nunca sonha, é muito maior do que aos 12 anos de idade, entendeu? Faz sentido. Quando eu era jovem, eu sonhava. Entendeu o ponto? Então, mais ou menos, assim, é meio relativizável isso. Agora, assim, eu gosto muito de sonhar, tá? Agora, eu não sou lá um grande sonhador, eu já fui. Mas hoje em dia meus sonhos são mais picados, são mais curtos. Assim, eu não tenho sonhos insanos, assim. De vez em quando eu tenho, mas bem menos. Você já aprendeu alguma coisa foda com sonho? Isso que você tá falando você falou que o sonho ele tem uma função de processar o teu dia. Esse lance de sonhar menos é porque a gente processa cada vez menos coisa porque a gente já absorveu? Isso que você está falando é magnífico e toca num ponto animal, que é o seguinte. Quem nunca reparou quanto durava o dia na tua vida quando você tinha 7 anos de idade? Meu, você lembra? E o semestre? Quanto tempo faz que a gente não se vê aqui? Eu nem lembro, foi outro dia, não é? Eu acordei ontem, fiz alguma coisa e eu já tô hoje aqui. Faz 6 meses, né? Não é? É um semestre, pra mim ontem não, semana passada eu acho que eu vim aí. Cara, minha vida passa assim, eu fecho uns olhos, sabe? Passa um semestre. A percepção do tempo, de fato, muda com a idade. Sim. E essa percepção do tempo tem a ver exatamente com o que você está falando, que é a relevância biológica do aprendizado dos estímulos. Então, de fato, tem um pouco a ver com isso, tá? Então, não é que... Veja bem, por que você sonha menos mais velho? Não é que você sonha menos mais velho porque não é tão importante. Não é bem isso. Isso não faria sentido. É mais assim, se sonhar tanto quanto se sonha mais cedo fosse crucial para a adaptabilidade mais velho, e você, sobretudo se tivesse filho mais velho, você fosse que eu vou determinar
futuro do seu gen, você ia sonhar mais velho, entendeu? Então, de fato, não tem pressão seletiva para você sonhar mais velho. Aí tem um declínio cognitivo, tem uma série de processos que acabam levando você a diminuir os sonhos, entre outras coisas, psicológicas e tal, mas tem esse, de fato, um negócio neurológico aí envolvido, tá? Ah, Então, que bom que você tá falando. Eu ficava bolado de não sonhar, confesso. Não, Falei, mano, sabe quando você não bate uma punheta, tá ligado? Aí você fica acumulando. Será que eu tô fazendo isso com os meus sonhos? Eu tô acumulando no meu cérebro Não, é muito os legal o que você tá processos falando. cognitivos que eu precisava ter e eu não tô tendo porque eu tô chapado pra caralho. Mas, cara, isso que você tá falando é sensacional mesmo, tá? Sensacional mesmo. Porque é o seguinte, no seu caso, possível que não, mas no caso de muita gente é isso, cara. Mas tem isso demais. Tem um monte de gente que tem insônia, que fica à noite e tal, né? Porque no fundo, aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro e você se encara, putz, essa hora dói, entendeu? Então isso aí, cara, é um dos grandes males, assim, psicológicos da nossa era. É essa. Aquela hora que você, sabe, você deita ali, você começa a ter aquelas angústias. Porque o dia, olha que coisa engraçada, você se mexendo, você fazendo coisas, você vendo muita coisa, você fica mais resiliente às suas próprias merdas, entendeu? Aí é aquela hora que Porque você você deita... tem muitas oportunidades de ter merdas. Aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro. Quem nunca sentiu isso? Meio da madrugada, você acorda, você fala, nossa. E aí no outro dia você relativiza, fala, calma, não é tudo isso, não foi tão ruim, entendeu? Então, isso é uma coisa que faz as pessoas ficarem acordando e quando elas ficam acordando, quebrando os ciclos de sono, elas sonham menos. Pode crer. Então, isso acontece demais. Isso é uma coisa que é subclínica, eu não conheço nenhum estudo sobre isso, mas é uma percepção que eu ando tendo, que, por exemplo, pandemia, esse medo dessa coisa toda, as pessoas ficam acordando, sonham menos. Claro. E eu acho que isso impacta uma coisa no mínimo, sua capacidade de descansar, se renovar. Desse processo, né, do cérebro, do inconsciente, né. O inconsciente é uma parada muito louca. Você deve ter estudado bastante sobre inconsciente na faculdade de neurociência. Não, faculdade de psicologia que eu fiz. Psicologia. Psicologia na USP. Eles lidam, tem um curso sobre Tem uns 200 cursos sobre inconsciente. Eu acho que é só uns 50% o aí. inconsciente é muito louco, né, mano? As pessoas não tentam entender muito sobre ele, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o inconsciente é tipo a bola da vez. E eu sinto que o que acaba sendo menos entendido é como a gente, por exemplo, processa informação. Eu acho que assim, quando se estuda o cérebro, não só no nível de graduação, na pós-graduação e mesmo do ponto de vista acadêmico, mais sério, sabe? Você, tipo, depois que você é professor, qualquer coisa assim, eu acho que assim, a ciência da mente, ela está um pouco menos preocupada com o conceito de informação do que deveria estar. Porque a informação é uma coisa, é um conceito muito menos trivial do que parece. E se a gente for olhar bem, assim, né? Tipo, você parar para pensar, no final dos contos, essa história toda de você se alinhar com o futuro, quer dizer o quê? Quer dizer você conseguir encapsular informação útil. Por sinal, a informação, acho que chegou a hora, finalmente, de eu fazer uma revelação. E é uma revelação crítica. Eu conheço o demônio. Caralho, realmente? É o demônio de Maxwell. Ah, E é um demônio da informação. E é o seguinte, olha só. Olha o que é informação. Tá? James Clerk Maxwell, século XIX. O que Maxwell pensou? Olha esse experimento mental. Imagina que eu tenho uma caixa e eu tenho nessa caixa uma divisória. Tá bom? E eu ponho... É uma caixa de vidro. E eu ponho gases, tá? Eu ponho um gás. Ali dentro. Imagina que as moléculas estão lá andando, batendo loucamente, tá? Imagina que eu ponho um demônio, que é um ser que tem conhecimento total sobre todas as moléculas que estão dos dois lados dessa caixa que tem essa divisória no meio. Imagina que esse demônio vai fazer o seguinte: toda vez que uma molécula de ar mais fria caminhar da direita para a esquerda, ele vai abrir rapidinho e ela vai passar. E toda vez que uma molécula mais quente vier da esquerda para a direita, ele vai abrir rapidinho e ela vai passar. Com a mera informação, o que o demônio vai fazer? Separar o gás quente do gás frio. Pensa na prática o que é isso. Eu peguei uma coisa que estava totalmente bagunçada e eu criei uma geladeira e um forno. A informação gerando trabalho. Esse é o demônio de Maxwell, que é a ideia, em última análise, de que o conhecimento sobre alguma coisa
é uma capacidade de operacionalizar essa coisa. Na verdade, no século XX foi demonstrado uma coisa que bota isso em questionamento, mas não importa. O que importa é o seguinte, existe hoje em dia estudos muito interessantes sobre motores moleculares movidos a informação. Caralho. Existe inclusive uma discussão sobre a informação como o quinto estado da matéria. A gente tem, né, o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma, tá? Então, por exemplo, no neon tem plasma, nas estrelas tem plasma, e a gente tem um outro estado que é meio, não importa, meio complexo. Tem a ver com qualia isso não, né? Não. Tá. Isso tem a ver com o que é a natureza da informação. O que ela é? O qualia, né, que é a experiência das coisas, é um tipo de informação. Mas existem outros tipos. Eu saber a posição de um gás num determinado lugar é uma informação, certo? Então, o que acontece? Esse quinto estado, ou sexto, se a gente falar do Bose-Einstein, que é um estado que não importa agora, é a ideia de que a informação é um estado da matéria, muda muito o que a gente entende sobre o próprio cérebro, sobre o mundo. Porque a gente está numa sociedade da informação. De acordo com tem umas visões que dizem que, inclusive, em 150 anos, um pouco mais, na verdade, 200 e poucos anos, mais da metade da massa da Terra vai ser informação. Olha que coisa maluca. Eu não vou entrar na discussão sobre como isso é possível, porque vai virar uma coisa um pouco complexa. Mas o que importa pensar é o seguinte: a informação é um conceito que a gente não entende direito, ele é que determina tudo. E a gente está olhando muito o inconsciente, o consciente, mas a informação, que é o X da questão, ela permanece fortemente incompreendida, exceto por alguns teóricos que têm uma forte formação matemática, que daí também estão, em geral, pouco interessados sobre o funcionamento da mente, do cérebro e tudo mais. Só que a informação é crítica. E olha que interessante sobre essa questão específica que eu falei das máquinas movidas à informação, essa ideia da informação. Se a informação é, no fundo, aquilo que importa, vamos olhar do ponto de vista teológico. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas, olha uma coisa, onipresente, mas eu ponho câmera. Eu não sou de Deus para ser onipresente, eu ponho câmera em tudo que é lugar, está onipresente. Eu sei, os religiosos vão ficar bravos comigo. É uma brincadeira, não é desrespeitosa, mas para dizer assim, não importa. Onipotente, não importa, eu tenho o demônio de Max. Se eu tenho informação, eu resolvi tudo. Ou seja, onisciente resolve tudo, de acordo com o paradigma moderno, contemporâneo. Por quê? Porque, no final dos contos, se eu sei o estado de todas as informações do mundo, eu resolvi o problema do livre-arbítrio, eu resolvi o problema de tudo que vai acontecer no mundo. Eu não preciso de mais nada. Entende? A determinação do mundo está na própria representação do que é informação, porque a informação é esse próprio estado do mundo. A informação não é a gente tinha essa visão anterior. Quando se cria esse conceito, na minha visão, essa é outra ideia que outro dia eu fiquei pensando sobre ela, essas inutilidades que eu faço na minha vida. Esse tipo de coisa foi criado numa época que o conceito de informação era outro. No conceito de informação hoje em dia, que é isso que eu acabei de colocar, um dos conceitos que eu acho que é o que está evoluindo mais fortemente, tá? Ele se deriva ele vem da teoria da informação e que é do Claude Shannon, e ele pivota para um lado aí que tem muito a ver com o trabalho do Feynman e outros caras mais aí, não importa. O que importa é, quando essa informação é pensada dessa maneira, tá? E assim, a informação é o próprio estado, é um estado do mundo, eu tenho informação, eu tenho o mundo. E determinar esse mundo. Então, quando a gente vai olhar e falar assim, o que é, no final das contas, a vida? O que é a vida? Bom, a vida eu posso dizer assim, a vida é uma estrutura replicante que existe num ambiente no qual ela se diferencia, porque ela tem características que a gente chama de bióticas, e esse ambiente é abiótico. Posso falar esse tipo de blá, tá? Que porra é biótica, cara? Biótica quer dizer que é biológico, abiótico quer dizer que não é. É uma blá, não quer dizer nada disso que eu tô falando. É que nem dizer assim, o que é o cérebro pensando? Atividade numa área, na outra área, isso não quer dizer nada. Isso que eu falei. Isso é onde aconteceu, não é o que aconteceu. Por isso que eu estava falando da questão das votações, do que é a consciência, que é outra esfera de discussão. Aqui é a mesma coisa. Vida, essas coisas não quer dizer nada. Agora pensa o seguinte, olha só. Eu tenho esse estado do gás que está bagunçado. Eu tenho aqui o demônio de Maxwell sentado em cima da divisória. Olha quanta coisa o demônio precisa saber. Porque está uma zona. Eu preciso de muita informação. A hora que eu separei metade do gás, o gás frio está para um lado, o gás quente está para o outro, eu preciso de menos informação. Você concorda comigo? Sim. Por isso que é paradoxal. Em outras palavras,
o mundo converge para um aumento da informação. A gente falava anteriormente que ele convergia para um aumento da entropia. É a mesma coisa, que é, eu preciso de mais informação para descrever coisas mais desorganizadas. Uma parede branca precisa de menos informação para descrever do que uma cheia de adesivos, de pinturas, se você quiser, tá bom? Quanto mais a gente descobre sobre a vida, mais adesivos a gente coloca na parede branca. Perfeito, é isso mesmo. Então, como é que a coisa... Exatamente. Por que você não consegue, supostamente, voltar a viajar no passado? Porque o grau de entropia do passado, supostamente, é menor que o do presente. Tá? Isso é supostamente porque, do ponto de vista quântico, na verdade, existe retroação do estado da matéria. Não importa, tá? Aí você tá falando de umas paradas que aí ele vai... Vamos dizer assim, se tiver alguém muito purista na ciência vendo, vai falar que tem uma ressalva, então eu sei que tem uma ressalva. Mas vamos lá, é o seguinte, o que importa? Em geral, o que eu quero dizer na prática, é que o estado do mundo presente tem mais informação, eu preciso de mais coisa para descrever ele. Eu não consigo voltar no passado porque tem menos coisa para descrever nesse passado. E o que eu faço com o que sobrou de informação? Mando para a Lua? Não tem, porque a Lua precisa descrever ela. Então, a informação, ela aumenta, tá bom? O fato de que a informação aumenta significa que as coisas vão ganhando um grau de desorganização que faz com que elas, em última análise, se tornem absolutamente desestruturadas. Beleza? Então, o que é a vida? A vida é uma cápsula que organiza uma quantidade de informação aqui dentro que é maior ou menor do que o mundo lá fora? Menor do que o mundo lá fora e não maior. Genial, é isso aí. Entendeu? Porque é isso, porque o mundo lá fora está uma zona, a entropia é grande. E aqui dentro eu tenho instruções simples para fazer alguma coisa. E é isso que é a vida. Então não é simplesmente um sistema replicante, a vida é informação. Só que é a informação estruturada de uma maneira que vai gerar justamente replicação dela, ou em outras palavras, é uma resiliência à quantidade exponencialmente alta de informação ou entropia de todo o resto que está em volta. É a cura do caos. É a cura... é isso aí. Mas é isso mesmo. Vamos dizer assim, a cura não é do caos, tá? É a cura do acaso. A cura do acaso. A vida é a cura do acaso. É isso aí. Então, você vê que o conceito de informação, ele é absolutamente fundamental para entender que raios é a mente, o que raios é a vida. E a gente fica muito discutindo essas grandes instâncias, e eu vejo pouca gente estudando o cérebro e estudando as coisas como elas se apresentam para nós a partir desses fundamentos que o pessoal, em algumas áreas específicas, já dominou muito bem. Então, o que eu estou falando aqui não é original. Na minha visão, existe uma gota de originalidade, se é que se pode falar numa gota, na aplicação. Mas eu diria que é quase uma obrigação a gente fazer a aplicação. E ela não é feita. Por quê? Muito porque a gente fica estudando esses grandes sistemas, o que eles fazem. Mas, cara, e o básico? O básico a gente compreende bem menos. Engraçado, né? Ele fez um comentário de 1 minuto e veio a resposta de 1 hora. Não, eu fico processando aqui, meu tic-teco aqui tentando processar a realidade.